Vamos orar, irmãos e irmãs em Cristo, buscar a graça, a compaixão, a misericórdia de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos mais uma vez glorificar e exaltar o Senhor pela bondade do Senhor em nos dar, em nos presentear com este dia. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom para com todos, né? Uns aceitam a bondade do Senhor, outros rejeitam a bondade do Senhor. Mas o Senhor não deixa de ser bom porque alguém rejeita a sua bondade ou porque alguém aceita. O Senhor é bom porque a essência do Senhor é bondade. O Senhor é bom, é justo, o Senhor é maravilhoso para conosco. Por isso que estamos aqui hoje. Só estamos aqui porque o Senhor assim nos permite. O Senhor permite que estejamos aqui juntos, adorando, exaltando, glorificando e em comunhão de espírito. Senhor, recebe-nos como adoradores do Senhor, fala conosco. Fala, queremos aprender, queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira. E se for da tua vontade, livra-nos também dos mentirosos. Esta é a oração que eu coloco aos teus santos pés no nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, amanhã é feriado, todo mundo sabe, e eu preciso descansar um pouco. Passei aí por uma gripe terrível, mas não deixei nenhum dia de vir aqui adorar a Deus junto com vocês. Nós vamos descansar. Amanhã é sexta-feira e retornamos na segunda-feira. Mas eu estou aqui. Eu não vou viajar, não vou fazer nada disso. Vou só não ter a responsabilidade de estudar, de preparar tudo isso que a gente faz todos os dias aqui. Então, se alguém precisar de algo, eu estarei aqui, tá? Tanto no Zap particular como no nosso grupo também, tá bom? Combinado assim, eu estou aqui na cidade, não vou para lugar nenhum, vou ficar aqui, né? E na segunda-feira a gente retorna, depois de hoje, tá? Vou aproveitar o feriado, como vocês, eu creio que também vão aproveitar. E hoje nós vamos falar aqui, nós vamos fazer um resumão da carta aos Romanos. Um resumão disso. Lembrando que Paulo é autor de várias cartas a várias igrejas. E muito temos a aprender nessas cartas, né? E a gente identifica Paulo como o autor também deste livro aos Romanos. Apesar de não ter nome, né, dele, Romanos capítulo 16, versículo 22, indica que Paulo usou um homem chamado Tércio para
transcrever as suas palavras. Isso quer dizer que Paulo ditou, fez um ditado para que Tércio escrevesse. E esta é a carta, ou é um livro, né, aos Romanos, que foi escrito entre 56, 58, 60, né, depois de Cristo. Por que Paulo escreveu ou ditou essa carta? Por quê? Paulo escrevia para as igrejas. Para que ele escrevia? Para proclamar para as igrejas a glória do nosso Senhor Jesus Cristo através do ensino de doutrinas, através do ensino dos ensinamentos sobre Cristo, sobre a salvação, e também para edificar e para encorajar os crentes que iriam receber as suas cartas, no caso específico aqui, os crentes romanos. Paulo ele chama os romanos aqueles que foram amados de Deus e chamados para serem santos. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 7. Deixa eu tomar esse finalzinho do café, senão vai esfriar. Romanos 1,7, né, fala sobre isso. Ele próprio, Paulo, era cidadão romano também, viu, irmã? Ele, assim como os crentes romanos, né? Paulo amava a assembleia, a reunião dos crentes de Roma. Paulo até chegou a ir a Roma, né? E o versículo-chave da carta aos Romanos, o centro desta carta é Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz assim, Romanos 1,16 é o versículo-chave de Romanos, né? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Quando ele escreve e também do grego, ele está falando dos gentios. Você vê que ele não fala e também dos gentios, ele fala e também do grego. Quando sai fora da linhagem judaica, é gentil, né? Primeiro é para o judeu, depois é para nós. E aí existem alguns versículos também que são extremamente importantes para você entender esta carta aos Romanos. Eu não vou ler todos, porque o nosso tempo aqui não permite, mas eu vou citar todos eles. O versículo-chave é esse que a gente acabou de ler, Romanos 1,16. Um outro versículos importantíssimos para o bom entendimento de aos Romanos é o capítulo 3, versículos do 9 até o 11.
também o capítulo 3, versículo 21, versículo 23, capítulo 5, versículo 8, capítulo 6, versículo 23 e capítulo 8, versículo 9, versículo 28. Você está falando muito rápido, a gente não consegue anotar, mas está tudo gravado aí, né? É só você entrar e ver. Capítulo 8, versículos 37 ao 39, capítulo 10, versículos 9 e 10, capítulo 12, versículo 1, versículo 19, capítulo 16, versículo 17. E esse capítulo 16, versículo 17, é algo tão interessante. A Bíblia, eu vou te contar, viu? A Bíblia é um livro tão maravilhoso. Olha o que diz o versículo 17 de Romanos 16. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Por quê? Porque tem gente que diz que é crente, que é cristão, é isso, é aquilo, aquilo. E quando a gente vai ver, pessoas completamente insanas com relação à Bíblia, inventam doutrinas, inventam coisas. Então, eu creio que a melhor maneira da gente tratar essas pessoas é primeiro tentar mostrar para elas a verdade. Agora chega uma hora que a gente observa que a pessoa não quer saber da verdade. Parece que ela quer nos convencer da mentira, né? Então o que a gente faz? Se afasta. A pessoa não quer, você vai perder tempo. Primeiro a gente chega lá e olha, não é assim. Da onde você está tirando isso? Não é? Com amor, com carinho, a gente vai lá, mas lê de novo, me mostra isso na Bíblia. Agora, chega uma hora que não adianta ficar ali, sabe? Que a gente vai ficar fomentando uma discussão. A pessoa querendo te convencer da mentira e você querendo convencê-la da verdade. Então, se afasta da pessoa, é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo, quando dita esta carta aos Romanos para que Tércio escreva, ele estava assim, feliz, animado, porque ele ia poder ministrar, ele ia poder servir, ele ia poder trabalhar para esta igreja lá de Roma, né? E isso aí, que eu acabei de falar, você lê na carta, capítulo 1, versículos do 8 ao 15. E esta carta aos romanos, ela foi escrita, na verdade, na Grécia. Por causa disso que ele fala, né? Que o evangelho é primeiro para os judeus, depois para o grego. Porque ele estava na Grécia. Ele, quando escreve esta carta, ele estava em Corinto. E foi um pouco antes da viagem que ele faz para Jerusalém, né? Porque ele volta ele estava na Grécia, em Corinto, ele volta para Israel, para Jerusalém, para entregar lá todas as ofertas que ele havia recebido, né? As ofertas para os pobres. Então ele volta para lá para entregar tudo isso.
E ele tinha a intenção, depois de Jerusalém, de ir para Roma e depois para a Espanha. E isso você lê, isso que eu acabei de falar, está na Bíblia, você lê no capítulo 15, versículo 24. Mas os planos de Paulo, isso era o plano de Paulo. Mas as coisas mudam, às vezes a gente tem um plano e o plano da gente é bom. Você fala, mas como? Esse plano é espetacular, é para a glória de Deus, é um plano fantástico. Mas Deus tem outras coisas na nossa vida. Paulo tinha um plano bom. Ele estava na Grécia, ele voltava para Jerusalém, entregava lá as ofertas para os pobres que ele havia recebido para fazer isso. Depois ele iria para Roma e depois chegaria até a Espanha. Só que os planos de Paulo foram interrompidos, porque ele fica preso, ele é preso em Jerusalém. Ele é preso. E ele vai, claro que ele vai para Roma, mas ele vai para Roma como prisioneiro. Ele é preso em Jerusalém e vai para Roma como prisioneiro. E aí, esta carta nos diz que Febe, que era um membro da igreja em Cencreia, que era uma localidade perto de Corinto, né, acabou levando esta carta para Roma. Não foi Paulo que levou. Tércio, ele dita, Tércio escreve, ele volta para Jerusalém, é preso, né? Aí o Febe pega a carta e leva para os crentes de Roma. Esta carta, este livro, essencialmente, essa carta aos Romanos, né, é maravilhosa, como tudo que Paulo escreveu, né? É um trabalho doutrinário, esta carta. Você vê a carta, as duas cartas aos Coríntios são a primeira de repreensão, de trazer os coríntios à verdade, aquilo que realmente deve ser feito, não aquilo que eles estavam fazendo. A carta aos Romanos é uma carta de ensinamento. E de ensinamento de justiça. Eu acho que todo advogado, né, deveria ler. É claro que não é uma justiça à luz de Deus, né? Por isso mesmo que todo advogado deveria ler. A gente consegue dividir esta carta aos Romanos, né? Então, olha, para você entender, a carta aos Coríntios, a primeira carta, é uma carta de repreensão. Ele não apoia nada que é feito lá. Ele chama a atenção daquele povo lá da Grécia. A carta aos Romanos, este livro, praticamente, ele é um trabalho de doutrina que pode ser dividido em 4 sessões, sempre falando, querido irmão e querida irmã, de justiça. Justiça. Você quer saber, você quer entender um pouco mais de justiça? Leia esses trechos que eu vou falar aqui para você.
Então, o primeiro trabalho de justiça que existe nessa carta é a justiça necessária. Aquilo que é necessário. Você vai ler capítulo 1. Deixa eu pôr óculos aqui que eu não enxergo. Capítulo 1, versículo 18 e capítulo 3, versículo 20, que vai falar de justiça, justiça necessária. A outra seção deste livro é a justiça providenciada, que você vai ler no capítulo 3, versículo 21 e capítulo 8, versículo 39. A terceira seção é a justiça vindicada. O que é vindicar? É você exigir aquilo que é seu, mas que está na mão de outra pessoa. Isso é vindicar. Aquilo que é seu, mas está na mão de outra pessoa. Então, esta terceira sessão é sobre a justiça daquilo que é seu, mas tem outra pessoa com aquilo, que você vai ler no capítulo 9, versículo 1 e capítulo 11, versículo 36. E a quarta sessão, que a gente consegue observar na carta aos Romanos, é a justiça praticada. Capítulo 12, versículo 1 e capítulo 15, versículo 13. Então, por que a gente divide em 4 sessões? Porque o tema central de Romanos é óbvio, né? É a justiça. Não é outro tema. Do que Paulo fala nessa carta? Ele fala de justiça, ora. Ele é guiado pelo Espírito Santo para falar sobre justiça. E você começa a observar que ele é guiado pelo próprio Espírito Santo. Primeiro, ele condena todos os homens pelos pecados. Quer dizer, na verdade, não é Paulo que condena. Ele é inspirado a ditar esta carta para que Tércio escrevesse. Então, é o próprio Espírito de Deus que condena todos os homens pelos seus pecados. Você vai achar condenações aí que o que o mundo aprova. Você vai ler a carta aos Romanos, você vai achar, você vai falar, opa, o mundo aprova hoje. E é lei você aceitar, aprovar, é lei. Se você não aceita e não aprova, você é acusado de crime. Mas a Bíblia condena. Olha só, eu falo às vezes, ser cristão não é brincadeira. Ser cristão é coisa séria. Então, primeiro a condenação pelos pecados de todos os homens. E Paulo expressa, ele fala, né, de pregar a palavra de Deus para aqueles que estão em Roma, porque naquela época, isso tudo que ele aponta aqui acontecia em todos os lugares, mas em Roma
Roma era uma coisa. Roma era uma perdição em todos os aspectos. Prostituição, concubinato, acordos, homossexualidade. Era um negócio terrível. Então ele abre esse trabalho de justiça, né, condenando todos os homens pelos seus pecados. E esse desejo dele, através dessa carta, era que os crentes permanecessem no caminho certo, apesar de. Porque todo mundo lá aceitava, a grande maioria aceitava aquilo como normal, ou como nos dias de hoje. Propina é coisa normal, roubar o outro, enganar o outro é normal, prostituição é a coisa mais normal hoje. E ele faz esta carta para dizer para os crentes, olha, pelo menos nós temos que permanecer no caminho certo. E ele, tudo tem um motivo na Bíblia, né? E por causa disso que ele diz, olha, eu não me envergonho do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque é o poder pelo qual todos são salvos. Quer dizer, ou você vive o Evangelho, ou você não é salvo. Não adianta fazer coisas, tem que viver o Evangelho. Então, este livro de aos Romanos, que a gente chama de carta, fala sobre Deus. Quem é Deus, o que Deus tem feito. Fala de Cristo, óbvio, né? Fala da morte de Cristo e a morte de Cristo que nos alcança. Fala de nós mesmos, o que nós éramos sem Cristo e o que somos depois de termos confiado em Cristo. Paulo, observa, esses resumos são interessantes, né? Além de a gente aprender muita coisa, a gente se recorda de muita coisa. E Paulo nos recorda que Deus não exige que o homem endireite sua vida antes de vir para Cristo. Por que Deus não exige? Porque não tem como. Ninguém consegue endireitar a vida sem estar em Cristo. Você pode endireitar a sua vida à luz dos homens aí, mas a luz de Deus, quer dizer, na visão de Deus, o homem só consegue endireitar a sua vida depois que ele vem para Cristo. Por causa disso que ele fala aqui, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa carta aqui é fantástica. Aliás, eu já falei para vocês, né? Eu sou fã condicional de Paulo, incondicional de Paulo, né? Paulo usa vários eventos e pessoas do Antigo Testamento como ilustração para trazer a verdade que ele coloca no seu livro, né? Ele diz, por exemplo, Romanos 4, do 1 ao 5,
Abraão acreditou, e a justiça lhe foi imputada por sua fé e não por suas obras. Isso aí né? Em Romanos 4, capítulo 6, versículo 9, Paulo refere-se a Davi. Você está vendo como é importante entender a Bíblia? Porque aí quando você entende, ninguém vai te enrolar. Está cheio de pregador aí que enrola. Olha aqui, Romanos 4, do 6 ao 9. Quando Paulo diz: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Paulo aqui está se referindo, na verdade, a Davi. Ele está usando Davi para mostrar como é que Deus age. Olha como é importante você entender. Paulo usa Adão para explicar em Romanos a doutrina do pecado herdada e usa a história de Sara e Isaque, o filho da promessa, para ilustrar o princípio dos cristãos sendo filhos da promessa da graça divina através do nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 9 até o 11. Paulo vai contando a história da nação de Israel, que declara que Deus não os rejeitou completamente e definitivamente. Romanos 11, do 11 ao 12. Então é importante você conhecer a Bíblia. E esses resumos, eles são importantes para você ter uma visão geral, rápida e profunda ao mesmo tempo, né, desta carta e de outras que a gente trouxe o resumo aqui. Então, a carta aos Romanos deixa claro que não há nada que a gente possa fazer para nos salvar. Nada, nenhuma obra, nenhuma ação, essa história ridícula e estapafúrdia e ignorante, né? De oração, orar e ação. Isso é mentira. É só ler a carta aos Romanos. Não há nada. Não tem que orar e ter ação. A única ação da oração é ter fé. Porque senão você não precisa orar. Se você pensa comigo, se você precisa orar e fazer alguma coisa, por que você ora então? Vai lá e faz só. Não ore. A gente ora porque a gente já não consegue mais, sente que não tem capacidade, que não vai conseguir fazer, então a gente ora. É ou não é isso? A única ação da oração é a ação da fé. Até porque a própria Bíblia diz, né, que toda boa, acho que é Jeremias, se não me falha a memória, posso estar enganado, se eu estiver enganado, você me perdoa. A Bíblia diz que toda boa obra que o homem faz aos olhos de Deus é como trapo imundo. Então, orar e ter ação. Ora, as minhas ações, Deus vê as minhas ações como coisa suja, trapo imundo. Se eu estou orando, é exatamente porque eu já não tenho mais o que fazer. Então a minha ação na oração é a fé. Eu oro e tenho fé. Porque se eu puder fazer, eu não preciso orar.
É ou não é o que eu estou falando? Se eu posso fazer, eu vou lá e faço. Então, a gente entendendo a Bíblia, a gente vai crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. E esta carta aos Romanos nos ensina muito. Se você é advogado, está estudando direito, leia. Leia sobre a justiça que a gente citou aqui. É importante para você isso, pode ter certeza. A gente precisa, na verdade, viver uma vida oferecida a Deus como sacrifício vivo para Ele. Não é fazer sacrifício. Olha, Deus está vendo que você se esforçou para vir na igreja. Bobagem, conversa de gente que quer encher a igreja. Não é isso que está falando. É um sacrifício vivo. Viver do jeito que Deus quer que a gente viva é um sacrifício vivo para Deus. É isso. Ser salvo deve ser o maior desejo do ser humano. É isso que esse é o cerne, é um dos centros da carta aos Romanos. Gostaria de convidar você para você ler. Você vai ler Romanos, capítulo 1, versículo 16. Não nos envergonhamos do Evangelho. Ao invés de ter vergonha do Evangelho, a gente precisa ser fiel para proclamar o Evangelho. Proclamar. Não me envergonho do Evangelho. Eu proclamo o Evangelho. Esse é o resumão da carta, que alguns chamam de livro aos Romanos. Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero mais uma vez exaltar, glorificar o Senhor, te agradecer por este culto, onde aprendemos tantas coisas aqui, onde juntos, como igreja, corpo de Cristo, crescemos um pouco mais hoje na graça e no conhecimento do Senhor. Senhor, eu quero pedir por todos nós. Está chegando aí um feriado prolongado, Dá a graça, a tua presença, para que as pessoas possam descansar, relaxar, revigorar-se para enfrentar este mundo. A gente chama às vezes de carregar a pilha novamente, carregar a bateria, Que esses dias sejam para isso, que as pessoas não se esqueçam que são cristãs. Podem se distrair, divertir, passear, não tem problema nenhum, mas não se esqueçam, eu sou cristão. Não devo fazer nada que escandalize o outro. Mesmo que você tenha absoluta certeza que aquilo que você vai fazer não tem problema nenhum, não há nenhum impedimento bíblico. Se for para escandalizar alguém, não faça. Fique na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem eu oro, e até segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Amém.